Bom, então estamos aqui na 10ª reunião da formação de mentores da incubadora de projetos de impacto socioambiental. E a ideia hoje é a gente conversar sobre os projetos de reciclagem de óleo, né? Porque aconteceu na semana passada um fenômeno interessante de uma convergência de alguns projetos em torno do assunto, né? Então, o Eliezer não esteve, né? E eu ia pedir para o Sérgio fazer um resumo para a gente conversar sobre essa situação que a gente está enfrentando, que é uma situação interessante e inusitada, né? De tantos projetos aparecerem em torno do mesmo assunto. Uhum. E acho que é interessante debater as formas de colaboração entre os projetos e como é que a gente pode contribuir para que essa feliz coincidência possa ser usada de maneira proveitosa, né, para todos os projetos. Pode ser, Sérgio? Você pode fazer o resumo, então? Sim, sim. E eu vou pedir a ajuda da Cristina, que ela estava também nessas outras conversas, né? Você se refere, da mentoria da quinta-feira, que foi a... Bom, a primeira startup que chegou para nós foi a Lavaí da Maria Dulce de São Paulo. São lavanderias para atingir um público determinado, né? E aí depois o Renato ajuda a explicar isso, para eu não falar nada que não seja muito correto, né? Por que eles foram para nós? Porque eles foram lá na TRE Investimento pedir ajuda, né, financeira ou alguma coisa, né? E o Rodrigo lá, que é de Piracaia, meu conhecido, é economista, né? Ele falou assim, procura o pessoal do GMS, porque aqui a gente não atende empresas com faturamento menor do que o dela atual. Eu não vou falar porque eu não tenho autorização dela para falar, né? Então, ela veio até nós, né? Quer dizer, o Rodrigo passou o meu contato, ela me ligou, a gente conversou, eu falei, não, quinta-feira pode aparecer. Então, ela veio na quinta-feira, na primeira quinta-feira, ficou um pouquinho, mas explicou tudo para nós, né? E falou que ia voltar na próxima. Então, deu certo, né, de ela voltar, mas nesse mesmo tempo chegou o Zadric, que é da Óleo Ponto de Mato Grosso do Sul, que quando eu coloquei uma foto lá que eu tirei no mercado aqui de Campinas, Savenago, né, uma troca de óleo, 4 litros de óleo reciclado, troca por 1 litro de óleo novo, né? Coloquei aqui na mentoria, aí o Ricardo Rezende falou, Sérgio, que mercado é esse? Aí eu falei, não, o mercado é tal, Savenago, né? Ah, tá, me interessa sim, porque eu estou atendendo uma startup que faz essa reciclagem. Aí o Ricardo, a meu pedido, trouxe na próxima quinta-feira, né? Na quinta-feira seguinte, o Zadric que apresentou o projeto. Então, muito legal. Aí o Zadric ouviu da nossa parte o projeto do sabão, né? Porque interessaria, tem toda a ligação, né? Falou, então, que conhecia uma outra empreendedora de Campo Grande não, a capital, né? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A Ana, né, da startup Produtos do Bem, que também veio e começou a falar, né, sobre os produtos. Mas então, na semana seguinte, veio novamente a Dulce e a Camila, que é da nosso grupo, né, de mentoria, já antiga, e que é da área de condomínios. Então, houve já um interesse muito grande da Maria Dulce conversar com a Camila, e parece que elas conversaram já, né, fora aqui da nossa reunião, quinta-feira, que é normal, né? E fizeram, então, já algumas reuniões e algumas coisas também. E, nesse meio tempo, a Ana de Campo Grande se interessou, né, em fornecer o sabão que ela faz, o sabão líquido, o sabão em barra, né, para a Maria Dulce. Então, parece que elas já conversaram e a gente acaba não sabendo, né? E, então, isso aí foi relativo
a essa convergência que o Renato falou, né? Eu vou pedir para a Cris complementar e aí eu passo a palavra para vocês. Obrigado. Acho que tá bem resumidinho. A gente tem 5 projetos na área de óleo e sabão. Uns estão na ponta, no processo de produção, de recolhimento do óleo, e outros já estão no uso do sabão lá na outra ponta, cada um num pedaço do processo. O que eu vejo é que cada um está numa estratégia, tentando achar qual é o caminho que deve seguir, uns com uma linha um pouco já mais clara, Exadric com uma linha mais arrumadinha, ele tem um pensamento mais lógico, isso ajuda no desenvolvimento do projeto dele. Ele já desenvolveu um protótipo, ele está trabalhando nisso, e ele sabe onde quer chegar, que é multiplicar as máquinas de recolhimento do óleo usado. Já o resto, assim, as outras, tem gente ainda meio perdida, né? Não sabe exatamente o que como aplicar o Canva no projeto de startup deles. Não sei se eu tô enganada, mas Lavaí, a tal da Dulce, eu não conversei, eu não estive com a Dulce, não estava na reunião, mas dos comentários todos, a ideia de classificar o projeto dela para a classe C é uma coisa que a gente discutiu algumas vezes, sem ela, né? E eu acho que a gente precisava de uma oportunidade com ela para tentar ajudá-la a desenhar melhor o projeto dela. Que ela está na classe C, quer colocar no supermercado, depois ela quer colocar na academia. Isso está ainda uma coisa muito instável, né? Então, ela quer dinheiro para comprar mais máquinas, não é isso? Sim. Né? E não tem esse objetivo claro. Quem é que quer dinheiro para comprar mais máquina, Cristina? Lavaí. Lavaí, pelo que eu entendi, é a Maria Dulce. Isso. Maria Dulce. Ela tem um projeto já, ela já está implantando, ela já tem resultados, ela já tem números, ela já tem estatística, né? É uma pessoa que começou fazendo. E está tendo sucesso, tem até ganhado dinheiro com o projeto, e está caminhando, né? Então, tem coisa boa para acontecer com ela. De repente, ela usar um insumo da outra, da Ana, do Sabão do Bem, pode ser um bom casamento. Eu queria dizer uma coisa aproveitar que ela não está, a Ana, do Sabão do Bem. Do meu ponto de vista, que estou aqui nesse início de entendimento como é que é uma startup, a Ana não está atirando para muitas direções e perdida no seu objetivo como startup. O que vocês acham? Ela quer fazer de tudo. Será que isso tem chance de dar certo? Uma pessoa só atirando em tantas direções? Não sei. Fico refletindo. Cris, eu acho interessante a postura da Ana, porque entendo que ela dialoga com o maior número de pessoas possível, ela considera diversas ideias, mas ela entende que o que ela faz é produzir sabão. Então, do ponto de vista do que ela entrega, né, do foco da empresa dela, parece que está bem claro. Agora, a postura de dialogar, de estar aberta a diversos interlocutores, né, é uma postura interessante, porque ela é contrária àquilo que a gente tradicionalmente praticava nas empresas. Eu costumo dizer que as empresas, tradicionalmente,
tinha uma política de muros altos. Daqui para dentro ou daqui para fora. E o muro não era permeável, era um muro intransponível. As empresas criavam barreiras assim, né? Acho que, se a gente olhar em retrospecto, a maioria das empresas tradicionais foi desenvolvida desta forma. Só que, recentemente, essa coisa começou a cair. A abordagem, até teve um momento aí, há uns 20 anos atrás, que se criou o termo de competição, que é cooperação com os competidores. Isso já foi uma mudança muito grande em relação ao passado, né? Em que as empresas enxergavam os competidores como inimigos, como adversários, né? Enquanto, em algum momento, mais ou menos há 20 anos, começou a aparecer essa abordagem de cooperar com os competidores. Mais recentemente, teve um grande crescimento a questão também do Open Innovation, que é a possibilidade de você fazer inovação nas empresas de forma aberta, de forma colaborativa também. Então, tipicamente, empresas grandes começaram a procurar modelos, né, de cooperação com startups. Aqui no Brasil tem um movimento bastante grande chamado 100 Open Startups, que é de um empreendedor da Unicamp, o Bruno Rondani, que opera um modelo de cooperação entre grandes empresas e startups. E o último número que eu tenho é que eles já tinham apoiado a realização de 7.800 contratos de cooperação entre grandes empresas e startups. Esse modelo também ele tem sido praticado de maneira até mais institucional, né? Então, por exemplo, na indústria farmacêutica, o modelo tradicional era de que cada uma tinha o seu próprio laboratório de desenvolvimento de produto e fazia investimentos enormes, né? Isso começou a ficar inviável para eles. E eles começaram a ver que era possível compartilhar a estrutura da parte de pesquisa mais básica. Então, por exemplo, tem uma coalizão da Inglaterra com o Canadá e algumas empresas brasileiras para fazer pesquisa básica de moléculas para fármacos. Então, lá no Unicamp tem um laboratório do professor Paulo Arruda, que eles fazem essa pesquisa. E aí, eles desenvolvem lá a molécula e depois as empresas que participam, elas trabalham em cima da molécula para desenvolver a sua versão de medicamento em cima disso. Então, é uma dualidade aí meio... parece até paradoxal, Cristina, mas o diálogo é necessário. E até por isso que eu estou querendo que a gente discuta essa questão toda, exatamente porque é importante para os empreendedores que eles tenham capacidade de ter este diálogo e desenvolver atividades de cooperação sem perder o próprio foco. É um equilíbrio bastante complexo, mas ele é necessário. Eu acho que já passou a época em que era possível desenvolver algum empreendimento isoladamente. Tem que ter alguma forma de colaboração. E aí tem que ter capacidade de diálogo, tem que ter a capacidade de desenvolver o diálogo com um grande número de parceiros, né? E mesmo assim achar aqueles diálogos que realmente são produtivos e que podem ser bem aproveitados para o foco da empresa. E aí eu acho que a Ana tem uma postura interessante, porque ela está aberta a essas coisas. Mas mesmo assim eu vejo que ela mantém o foco no negócio dela. Ia vender sabão. É um livro, Eliezer? Esse é um livro básico. Os primeiros caras que cunharam essa expressão, co-opetition,
E escreveram uma teoria, como é que se faz competição, por que isso é importante, qual é a estratégia, isso é uma forma de estratégia. Como cooperar de um lado e competir do outro. E onde cooperar e onde competir. Esse livro é muito interessante, está citado na minha tese de doutorado, porque eu bebi muito daqui. É de 96 o livro, Eliezer? Hã? 96. Ah, então são quase 30 anos, eu pensei que eram 20. É novembro, eu comprei isso em novembro de 06, mas é de 96, é bem antigo. Pensei que era um pouquinho mais novo. Mas, então, assim, esse é um ponto interessante de mentoria, porque é uma postura dos empreendedores que ela é importante, né? A gente estava falando do caso do Síncroton, né? Sim. Eu não sei se vocês se lembram, mas o Felipe Bombassini, que a gente trouxe aqui para conversar com a gente sobre a questão dos equipamentos para deficientes, né? Galinha pintadinha? Isso. Ele trabalhou na primeira versão do Síncroton justamente nos sistemas de controle dos eletroímãs que guiam o feixe de elétrons. Tá. É 96, é isso mesmo. Então, o que acontece? No final das contas, a gente tem ecossistemas de empreendedorismo, de iniciativas sociais. E teve mais um caso, hein, Sérgio? Apareceu uma referência que dava num website de uma iniciativa bem grande de reciclagem de óleo. Não teve, Sérgio, também? Agora não estou lembrando, né? Mas a maior é essa Luvarte, lá de Lençóis Paulista, que o Alexandre conhece, que do nosso grupo. Então, a Luarte é uma empresa de lubrificantes. Eles reciclam óleo, tudo bem, acho que óleo de cozinha também, mas eu acho que eles reciclam principalmente óleo usado de motores. Lubrificação de motor de corrida. Isso. Mas não, de qualquer origem, é óleo mineral, né? Óleo mineral. Então, mas não é óleo alimentício, né, Sérgio? Não, vegetal é o alimentício, o mineral vem do petróleo, né? E o óleo mineral basicamente é lubrificante, né? Não é alimento. Não, pode ser lubrificante, pode ser combustível também, né? Bom, combustível tudo bem, óleo diesel, mas em alimento não, né? Não, alimento não, porque a especificação não permite, né? Então, a gente está falando aqui de reciclagem de óleo de origem alimentícia. Então, a Luvarte não faz. Que eu entenda, não, que eles fazem óleo mineral que é lubrificante, não é alimentício. É a maior do Brasil, né, eles. Sim. Mas está certo, gostei da ideia, Renato. Mas eu estava falando, tinha um site, acho que depois eu até consigo achar aqui qual que era o site. Mas tinha um movimento, não sei se era uma ONG, o que era, grande até. Mas então, Cris, é um comentário interessante que você fez, porque esse é o ponto dessa conversa que eu queria ter, com relação à postura dos empreendedores em relação a outros projetos que são adjacentes, ou que sejam projetos que possam ter colaboração, o que pode acontecer, como é que se pode aproveitar isso, né? Ô, Renato. Oi. Um comentáriozinho sobre o livro Co-Petition. Ele descreve o modelo, onde competir, onde realmente vai cooperar, etc, etc. Eles concluem o seguinte, isso vale para a Cristina um pouco. A experiência deles, aplicando essa nova maneira de formular o jogo da estratégia, eles chegaram à conclusão que 70% a 80% dos esforços de ligação da empresa com o seu meio ambiente deve ser de estrutura cooperativa.
e apenas 10 ou 15 ou 20% de algumas ações tem que ser competitiva mesmo, porque vai ter competitivo num mercado específico, lá na ponta final do produto tem que competir. Mas, por exemplo, em vendas, uma hora né? que tem que competir no preço, né? Sei lá, na entrega, coisa assim, na entrega. Mas todo mais na parte que nós estamos discutindo aqui, de formulação de modelo, de tentar novas formas de organizar negócios, é rede de cooperação. O trabalho da Camila é rede de cooperação, não é rede de competição. Rede de cooperação. Então, nós temos que gastar muita energia pensando em cooperação. E vai sempre sobrar uma pontinha para trabalhar na competição. E não o contrário. E não o contrário. É isso que eles gastam um livro para dizer o óbvio, né? Mas alguém tem que escrever o óbvio. Olha, gente, para de pensar como vocês pensaram, tudo que tem que competir. Ok. E no caso do código... Pode ser óbvio, mas não é fácil, né, Eliezer? Não, é uma mudança de mentalidade, é uma quebra de paradigmas, né? Você vai nos clássicos, os marqueteiros clássicos são marqueteiros de competição. Toda a teoria deles é a teoria da competição. Sim. Mas mas veja, então, Eliezer, olha, olhando o caso do Sérgio, né? Porque dentro desses esforços todos, né, talvez o que seja, o que tenha uma visão mais modesta é o Sérgio. Porque o Sérgio não encara como... não quer montar um empreendimento, não tá preocupado em volume de vendas, não quer montar uma empresa. Enquanto a gente tem, talvez, a que tem uma maior visão de crescimento, seja a Ana e a Maria Dulce. Ok. O Zadric também tem uma visão de crescimento, mas acho que elas estão num nível acima até do que o Zadric está procurando. No outro extremo, a gente tem o Sérgio. O Sérgio está só preocupado em agir dentro da rede de contatos imediata, não é, Sérgio? Estou interpretando corretamente? Tá, mas o meu objetivo, são dois objetivos bem claros para impacto socioambiental. O primeiro é ajudar essas pessoas vulneráveis, catadores, né, e catadoras, né? Cooperativa, tipicamente cooperativa. Tipicamente cooperativa. E o segundo é não deixar que o óleo usado caia na água, poluindo a água. Aí é uma coisa que eu queria ouvir de vocês, que nós estamos fazendo indiretamente, quem produz o sabão, uma prestação de serviço ambiental. Isso. Desculpa. Eu escrevi um e-mail na semana passada e coloquei para vocês, e coloquei várias hipóteses de modelos ali de negócio. E o mais forte que eu acho, né, é esse de prestação de serviço ambiental. A gente chegar lá para a Engea, chegar lá para a Sanasa, a Sabesp... Vale do Rio Doce? Não. Vale do Rio Doce não, ainda não. É a mais básico ainda, né? A CETESB, e apresentar aqui, ó. Olha, nós no ano de 2023, ou no mês de junho de 2023, processamos 1.000 litros de óleo usado e geramos 500 quilos, ou sei lá, de sabão, alguma coisa assim. E esse sabão foi doado para a cooperativa tal, ou para a ONG tal. Agora eu queria, então, receber um valor X, né, por esses 1.000 litros de óleo reciclado aí de vocês, ou da Cargill, ou da Soia, que é uma outra fabricante, né? E baseado em quê? Nós estamos indiretamente fazendo uma logística reversa aí para vocês. Logística reversa, maravilha. Então, isso aí é uma coisa que é equivalente à metáfora do crédito de carbono. O que é o crédito de carbono? Você tem uma área que você planta lá as suas árvores que vão crescer durante algum tempo, né? Se foi eucalipto, 7 anos já está grande, né? E elas vão absorver o CO2 do ar. Aqui, do nosso lado aqui, tem a CCR, que é a empresa que administra o pedágio da rodovia Dom Pedro. Eles aplicam
alto, né, dinheiro alto nisso daí, e um amigo meu lá de Piracaia, que tem um sítio do lado lá da Ecovila, recebe esse dinheiro. Ele não recebe dinheiro, ele recebe o serviço. A CCR contrata uma empresa, planta as mudas, tem um contrato de 4 anos. Em 4 anos, a empresa contratada da CCR faz todo lá, corta o mato, olha lá se precisa, o agrônomo vai lá se precisa alguma coisa botar na terra, né? Então, garante que aquela árvore plantada, naqueles 4 anos, que é um tempo razoável, vai crescer e vai para frente, né? Aí 10, 20, 30 anos absorvendo o CO2 da atmosfera. Então, a CCR está pagando para um serviço ambiental, porque ela está estimulando o trânsito de carro, que vai gerar CO2, né? O escapamento do carro, né, aumenta a poluição. Então, o que eu queria é um modelo que vocês me ajudassem a pensar de como, eu não sei, né? É uma prova de conceito que fazer sabão artesanal de óleo de soja garante a qualidade, né, das águas dos nossos rios, nossos lagos, sei lá, dos cursos d'água. Ou então não jogar na terra, porque também é um impacto muito ruim. Você joga óleo na terra, você acaba lá com os micronutrientes, com os fungos, com as bactérias que fazem muito trabalho aí de fertilização do solo, né? Desculpa, Renato, eu saí um pouquinho daí da tua colocação, né? Mas Não, é isso. Sérgio, era exatamente o que eu ia perguntar para você, Sérgio, porque eu estava entendendo, né, pela sua descrição, que um objetivo intermediário importante para você é ter um modelo de viabilizar que o reaproveitamento, a reciclagem do óleo seja uma atividade sustentável. Isso. Correto. E assim, eu entendo que talvez existam 2 fases aí do seu interesse. Primeiro, no desenvolvimento de um modelo sustentável, e segundo, na multiplicação deste modelo, em como disseminar o modelo. Replicar, né? É isso, Sérgio. Sim, faz sentido. Porque eu entendo o seguinte: um modelo sustentável envolve capturar esses créditos, né, ou esses recursos aí dessas empresas que deveriam destinar os resíduos, né, de tal forma que se possa captar esse dinheiro e usar ele para manter a estrutura que lá no final, na ponta, vai entregar sabão. Perfeito, exatamente. Então, existe uma cadeia produtiva, vamos dizer assim, uma cadeia logística e uma cadeia produtiva, logística reversa, né? Sim. De pegar o resíduo, entrar ele numa cadeia produtiva e lá sair o sabão. E claramente, a receita da venda do sabão provavelmente não consegue remunerar essa cadeia toda. De jeito nenhum. Então, os recursos para conseguir viabilizar essa cadeia de reversa e cadeia produtiva tem que vir de empresas que tenham responsabilidade na destinação dos resíduos. E aí eu acho interessante pensar num modelo onde a receita da venda do sabão remunere só a mão de obra lá da ponta. Sim. Claro. E talvez a mão de obra das pessoas envolvidas na logística. Mas, por exemplo, a gente viu que existem os reatores de produção de sabão. Custa R$10 mil. Correto. Então, é um investimento de capital. O imobilizado. O capital para viabilizar a compra desse equipamento teria que vir da indústria, da indústria ou das empresas que têm responsabilidade pela reciclagem, que têm responsabilidade... Não, na verdade, eles têm responsabilidade na geração do resíduo. E aí pode ser fabricante de óleo, pode ser grandes cozinhas industriais.
Sabe qual é a ideia? Eu estava conversando com o Milani e com o Alexandre. É pegar uma máquina dessa, doar, no caso aí, para a ONG, né, e ensinar o pessoal a fazer o sabão, porque eles em si conseguem uma estrutura, microestrutura para recolhimento desse óleo nos condomínios, nas casas, porque são pessoas assim que, de certa forma, eu não estou querendo falar, eu tenho dificuldade para me expressar nesse sentido. São pessoas vulneráveis que elas não conseguem ver coisas melhores para a vida dela. Então, vão catar latinha de alumínio, porque dá um bom dinheiro, catar papelão, vidro e assim por diante, né? Mas o óleo pode dar, quer dizer, ao invés de ela vender o óleo para um intermediário, né, que vai juntar mais e vai, sei lá, mandar para frente isso aí, para fazer biodiesel, ela pode gerar um dinheirinho para o sabão, com um sabão, né, que ela pode usar na própria casa, porque ontem eu tive aqui no Dalbem, fui ver os preços do sabão do IP, 200 gramas, às vezes nem chega a 180 gramas, está R$ 5. Um que tem aloe vera, né, está 6 e pouco. Aloe vera, Sabão em barra? sabão em barra da IP, aqui de Amparo, né? Uma barra. Queridos, achei aqui, fazendo uma busca aqui no Google, o assunto recolhimento de óleo usado. Aqui é em grande escala, mas isso dá uma grande ideia daquilo que está acontecendo. Existe uma responsabilidade dos grandes produtores de resíduo de óleo. Ele aqui, a lista é enorme, tipo o McDonald's, então a coisa é grande. Eles estão na Bahia e é um sistema de recolhimento de óleo usado, e eles fazem um refino no óleo, um reuso. Eles não explicam exatamente qual é o uso, porque eles não estão vendendo nesse sistema aqui o óleo retratado, né? Mas existe um esquema para óleo mineral e para óleo vegetal, onde você clica aqui e marca uma visita para o cara vir buscar o óleo no seu restaurante. E ele leva para o sistema dele lá, para a usina dele lá, transforma e revende. Chama biotanque, esse aqui. É enorme. Mas ele dá uma boa ideia de que só 4% do óleo usado é recolhido e tratado. Só Então, 4%? Só 4%. Então, Mamma mia. E o resto? E o resto, Cris? O resto está no rio. Do rio foi para o mar. Ou ele está sólido nos nossos encanamentos aí, que de vez em quando arrebenta, né? Então, a gente tem uma margem muito grande de trabalho. Vale a pena dar uma olhadinha, bem arrumadinho o negócio aqui. A gente fica até assim, nossa, parece até que tem gente pensando a mesma coisa que a gente. Coloque o link no chat, por favor. O problema é eu colocar o link... aqui. Acho que eu consigo. Copiar e colar. Não, é que um está no celular e outro está no computador. Ah, bom, aí também é demais. Aí precisa de mais habilidade. Aí precisa botar no celular, bota no WhatsApp. Para mim pode... Bota no WhatsApp. Tá certo. No WhatsApp, para mim, é melhor, porque eu estou no celular, eu não consigo abrir agora. Ótimo. Isso, é a mesma coisa que eu. Então, eu coloquei aqui no chat do Meet, né? Eu achei aí a referência, é triângulo. Triângulo, eu já tinha visto lá. Triângulo também é uma iniciativa grande. Então, Sérgio, assim, me parece que esse pensamento existe. Agora, eu não vi nenhum dessas organizações aí colocarem o ovo em pé no sentido de capturar recursos, pegar dinheiro de quem teria a responsabilidade pela destinação do resíduo e aplicar isso lá na ponta, de maneira a viabilizar
a cadeia de logística e a cadeia de produção. Equivalente ao mercado do crédito de carbono, né, Renato? Também, Não deixa de ser. o crédito de carbono é um modelo. É um mecanismo também. É um mecanismo. Então, aí precisava, Renato, um advogado, que eu vou indicar o Alexandre, para ele entrar na lei de resíduos, o marco do saneamento, né, novo, né, e ver se tem alguma referência a essa questão aí. Não que fale exatamente do óleo, especificamente o óleo de cozinha, mas fale sobre prestação de serviços ambientais ou equivalente ao CO2, ao crédito de carbono, alguma coisa assim para a gente poder puxar pela questão da governança. Se a gente chega para Cargill e mostra, ó, a lei está falando isso, vocês não estão fazendo. Sérgio, acho que é mais fácil. Bate direto na Cargill ou nas empresas desta lista que a Cristina achou e entrevista para perguntar, falar, olha, qual é a atitude de vocês com relação à destinação de resíduos? Porque se você bate na porta da empresa e diz, olha, a lei diz tal coisa, a empresa vai olhar e se ela resolver ignorar, você não tem o que fazer com relação a isso. Agora, sim, se você bater na porta de 10 empresas e 3 delas disserem, não, a gente tem interesse, vamos conversar. Aí pronto, aí você conversa com elas, até com o advogado delas, ou alguém da área ambiental lá, para entender o que eles querem fazer. Ou seja, entrevistar cliente. Porque aí a gente estaria olhando essas empresas como clientes do seu modelo. Sim. Aí qual seria o modelo, eu entendo? Seria, então, de fazer um contrato de prestação de serviços para essas empresas, no sentido de desenvolver e operar um modelo onde você garante a destinação dos resíduos. Você certifica o volume de resíduos que você está capturando. E você recebe por isso. E esse dinheiro que você recebe, uma parte você aplica para manter a própria estrutura, porque o negócio tem que ser sustentável, e outro tanto se usa para custear a cadeia de logística e a cadeia de produção. Inclusive é a questão da máquina, Sérgio, porque assim, pegar uma máquina e colocar numa ONG não é difícil. Tem os problemas, tal, mas o difícil mesmo é conseguir o dinheiro para comprar essa máquina. E que seja um dinheiro que não é simplesmente doação. É o dinheiro onde o doador tem interesse, está no negócio dele fazer aquilo. Porque aí sim é sustentável. Se ficar só dependendo da doação, a chance de você não conseguir a doação 1 ano, 2 anos, 5 anos depois é muito alta. É muito risco você depender só da doação. É mais sustentável você fazer uma prestação de serviços ambientais. Renato, aí nós estamos na linha de proposta de valor. Exatamente. Qual a proposta de valor que você dá para a 3M? Isso. A Dow Química. Isso. Tem que chegar com uma proposta de valor. Então, esse valor, né, ele é capturado mediante um contrato de prestação de serviços ambientais. Olha, eu tenho um parceiro, engenheiro, amigo, chama Cícero Martins. Não sei se vocês conhecem. Ele é marido de uma menina que trabalha com você, Elaine Martins, que é uma das consultoras aí da Baita. O que ele faz? Ele trabalha de certificação das empresas, até que ponto ela está cumprindo todos os requisitos legais do negócio dela. E corre atrás de repor alguns desvios para cá, para lá, para lá, para lá, para lá. Uma das pessoas que eu perguntaria é, Cícero, dos teus clientes, me dá o nome de alguém
com qual valeria a pena conversar sobre isso especificamente. Que ele trabalha, ele vende esse serviço de consultoria. Né? Para quem? Para quem tem esse problema de ESG. Né? A empresa diz que tem ESG, mas não cumpre o ESG. Né? Eu acho ele só audita, né? Ele desenvolve também o modelo de... Soluções. Ele desenvolve soluções. Desenvolve soluções. Na parte da engenharia, o que for, porque ele é engenheiro civil. Na parte da engenharia, às vezes instalação, às vezes acessibilidade, sei lá o que for, tudo cuja solução no atendimento de requisitos seja no campo da engenharia. Agora, nessa parte aí, tem que caminhar para terceiros, quartos, quintos especialistas, mas não deixa de ser um problema. Aí você audita o serviço do subcontratado e vai fazer isso. Então, é interessante porque é um caso de cooperação, né? De possibilidade de cooperação. Eu posso falar com o Cícero, eu vou falar com o Cícero. E passo a informação para o Sérgio. Não, aí a gente volta a falar aqui na reunião de sexta-feira, e se vocês concordarem, convidamos o Cícero ou para sexta ou para quinta-feira, o que for mais pertinente, né? Tá bom. Porque nada como ele nos conhecer e perceber qual é a nossa intenção, né? Acho que dá mais pegada do que ficar digitando texto aí de zap, né? É verdade. Ok, eu vou falar com ele. Sérgio, Na ideia de entrevista de cliente e proposta de valor. Perfeito. Bom, Sérgio, como é que estamos em termos de contribuição aí para o seu interesse, Sérgio? Está progredindo bem. Muito pertinente essas observações. Eu gostei muito desse site que a Cris mandou, Biotank, né? Eu já estou entrando aqui, né? Mas eu não estou olhando muito porque eu estou prestando atenção aqui no que a gente está conversando e estou anotando, né? Bom, eu sempre pensei na questão da rede. Inclusive, lá no projeto Arduino, eu entrei com aquele sexto ou quinto assunto do OKR, que era exatamente a criação de redes de cooperação entre professores, entre alunos, escolas e empresas. E aí, eu sempre que pude falar com os professores, eu sempre falei, gente, vamos trocar essas experiências, vamos passar para frente essas boas práticas de uso aí de tecnologia, não precisa ser só o Arduino, pode ser qualquer outra experiência, né? Então, eu sou totalmente favorável a esse tipo de procedimento, né, de cooperação isso aí é empoderamento, né? No fundo, a gente está empoderando os membros da rede, né? Com cada um colocando o melhor que pode, a rede fica mais forte, né? Poderosa, né? Então, isso é básico para o desenvolvimento humano, né? Que todos tenham, né, condição de usufruir, né, dos benefícios, né? E, lógico, também, né, com seus compromissos, né? Então, para mim, está totalmente de acordo. Esse é um modelo, para mim, ideal, né? De trabalho em rede. E até eu, quando falei com vocês que eu não tenho interesse a ser um empreendedor, eu não tenho, mas eu posso, sim, ser um colaborador, com toda a força que eu dispuser, né? De conhecimento e tudo, né? De contato, né? E eu quero dizer para vocês que nós temos um membro do nosso grupo, que é o Djalma, que está lá em Salvador, num laboratório de certificação agrícola, né, lá do estado da Bahia. E ele pode ser um ponto de contato com essa Biotank, já que a Cristina disse que essa Biotank é lá da Bahia, e o Djalma não participa das reuniões, mas ele sabe desse projeto, porque eu já conversei com ele e pedi ajuda para a caracterização da gordura de palma que a Cristina deu, né, para mim, uma caixa, né? Porque eu não tenho laboratório para isso, né? E talvez não tenha uma formação específica para isso aí. Mas o Djalma está trabalhando num laboratório, né? Ele é o chefe do laboratório, só que é um laboratório assim de ponta, né? Mas ele diz, não, Sérgio, isso aqui dá para fazer, assim, é só você, quer dizer o que vocês querem, né? E eu
tento ajudar, né? Ele não vai cobrar nada, né? Lógico, ele é do nosso grupo, mas isso eu estou falando para mostrar como a questão da rede é importante. Então, a gente pode conseguir não só que ele faça um teste, uma análise lá para nós, ou várias análises, né, ou do que ele puder fazer, sem cobrar nada, como também pode prospectar essa ideia aí na Bahia, já que ele é totalmente a favor aí, né, de não poluir as águas, né, e ter essa ideia. Mas, então, eu entro como um colaborador, como eu sei que a Cristina entra, já está colaborando, né, e vocês também, né? Quer dizer, a Cristina tem um aspecto muito mais favorável do que eu, porque ela digamos, além de ser dona de casa, né, é chefe de cozinha, né? Quer dizer, então ela tem, digamos, um discurso, quando for falar com uma empresa lá que fale sobre sustentabilidade, ela tem o DNA, né? E da comunicação também, né? Que é da tua área, né, Cris? Que você sabe onde que pega, né? Como diz o povo, eu tenho meu lugar de fala nesse assunto. Isso, exatamente. Eu não, eu tenho mais como químico, como ex-professor de química, né, e de ciência, de formação de professores, que muita gente acha que, eu achava que era um projeto de educação ambiental, mas pode ser também, né, Cristina, essa questão aí do sabão. Mas o Renato já me chamou a atenção da questão da periculosidade aí da soda. Então, depois disso daí, eu fiquei com, como é que se chama assim, né? Com o pé atrás, né? Não tô acelerando mais, né? Tô deixando, né? Ver para onde vai, né? Então, eu já não estou falando mais com a questão de escola, de fazer uma experiência como é o Arduino lá na escola Milton de Tolosa. Isso não envolve risco, ou se tiver risco, é risco mínimo, né? Mas, Mínimo. mas levar soda cáustica concentrada para uma escola já é diferente, né? Aí é muito, muito sério. Agora, com o Milani, eu tenho já, nós, né, aqui do grupo, temos uma certa idade. Então, ele sabe, imagino, né, ele nos conhece um pouco, né, que a gente não está fazendo uma coisa aleatória, assim, né? Quer dizer, vamos fazer de qualquer jeito. Não é isso, né? Tanto que eu procuro ter certeza daquilo que eu estou fazendo do ponto de vista do conhecimento químico. Não estou experimentando, assim, experimentando no sentido de, vamos ver o que dá, né? Se não der, tudo bem, a gente joga fora e faz. Não, eu não vou fazer isso, nunca vou fazer isso, né? Joga fora esse óleo e faz tudo novamente. Não, não é assim, né? Então, por isso que eu quero deixar bem claro qual é o meu objetivo nisso aí, quer dizer, o objetivo pessoal, né, particular de colaborar nessa rede aí que vocês entendem, né, que já somos, né, uma rede informal, né, de iniciativas, né, de impacto, né, socioambiental, de saúde, né. Ontem, depois o Renato, se quiser comentar, né, pro Eli, né, ontem abriu algumas janelinhas aí para nós aí com a questão da Joyce, com a Cris ia falar com o Paulo Renato lá de São José, né. Acho que isso pode dar coisa boa aí, porque é carente. Eu nunca imaginei essa carência aí de dentista. Mas desculpe, né, Renato? Estou saindo fora, né, só para deixar. Não, Sérgio, assim, os assuntos são conectados, porque, veja, tem algumas bases aí comuns para a questão da reciclagem, para a questão dos dentistas, que é a questão do voluntariado, que é o que a gente fala que a mentoria solidária é basicamente uma atividade voluntária. E as ONGs estão baseadas nessa atividade voluntária, só que elas são a concretização de um interesse das pessoas de retribuir de alguma forma. Então, a gente está aqui discutindo coisas práticas, né? Mas se a gente pensar no Maslow, a motivação das pessoas está lá em cima na hierarquia. Então, esse é um ponto que eu estava querendo até desenvolver com a Cris, o raciocínio, porque está cada vez mais claro para mim que esse interesse da retribuição do trabalho voluntário é concreto, é importante, é volumoso. Não são poucas as pessoas que querem fazer isso. E veja,
a gente tem uma tradição, né, dessa questão de beneficência ou de caridade, que ela é muito baseada em dinheiro. E não é errado, eu não quero dizer que isso tenha que ser combatido, não é esse o problema. A questão é que me parece que a nossa inteligência e a nossa capacitação podem gerar um resultado maior que o dinheiro. Não tem dúvida, não tem dúvida. E que não existem, esses modelos, eles não estão mapeados, não estão desenvolvidos. Porque quando a gente fala do modelo de contribuição, de doação, existem já os mecanismos, as pessoas conhecem, as coisas funcionam já. Agora, o modelo de retribuição do voluntariado para resultados sociais ou ambientais, ele não existe. Ele é esparso, ele é bagunçado, ele é caótico no final das contas. Então, todo o potencial que existe na sociedade, eu vou dizer, tem um estoque aí de energia e de interesse das pessoas que está represado. É um estoque que não tem canal para ele se transformar em resultado concreto. E eu acho que o primeiro passo para conseguir progredir um pouquinho no sentido de transformar esse estoque todo em resultado é de montar comunidades. É de conseguir, de alguma forma, reunir pessoas e reunir informações que alimentem, que motivem as pessoas, que esclareçam, que ofereçam alternativas para as pessoas começarem a se envolver com o assunto. Ou seja, o primeiro momento é criar comunidade para mobilizar as pessoas, para aglutinar as pessoas. E aí eu entendo que colocar para funcionar uma comunidade de voluntário, de solidariedade, teria um efeito horizontal em diversas atividades. Aí pode ser medicina, odontologia, reciclagem, emprego, educação. São todas áreas que teriam um resultado enorme se pudessem acessar o trabalho voluntário, mas simplesmente não existe canal. Você vê a dificuldade que a gente passou com o projeto Arduino para conseguir treinar 30 professores. Assim, é um resultado significativo que a gente treinou, mas é uma gota d'água no oceano. E eu acho que o gargalo, o primeiro gargalo que está na nossa frente é de criar mecanismos e acessar as pessoas. E a Cristina é especialista em criar mecanismos de associar pessoas. Então, é justamente isso que eu estou provocando. Ela aprendeu a fazer isso. Ela sabe fazer isso. Eu venho tentando. É isso. Então, Cristina, aí a minha provocação é no sentido de fazer o seguinte: será que a gente consegue montar uma comunidade de pessoas interessadas em solidariedade e voluntariado para efeitos de impacto socioambiental? Eu acredito que sim. Porque se a gente conseguir, imagina a quantidade de projetos que a gente consegue beneficiar. Imagino. Eu faço parte de uma comunidade de orgânicos, né? E é uma coisa muito interessante. As pessoas aprenderam já agora a se comunicar. É uma comunidade no WhatsApp, mas de muito respeito e muita responsabilidade. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite. Mas se apresenta ali naquele ambiente tudo o que está acontecendo
de Brasília à roça do sujeito, e como que a gente compartilha essa informação toda e um ajuda o outro. O cara tira foto da folha e diz, olha, eu estou com um problema aqui. Aí o cara diz, faz uma calda bordaleza de não sei quantos % e usa não sei quantos... Pronto. Assim, a gente, nesse momento, a gente fez uma grande mudança na vida dessas pessoas que estão dentro dessa comunidade. E tem do pesquisador da Embrapa ao cara da roça que está na feira todos os dias. Então, esse é o tipo de coisa que é gostosa de participar, porque você ajuda a pessoa pontualmente ou a pessoa na PNL do veneno lá em Brasília. E o assunto comum é a produção de alimentos orgânicos. Então, a gente tem um assunto comum que é trabalho voluntário na questão do meio ambiente. Eu gosto de falar de que a grande generosidade não está na distribuição de recursos materiais. Está na possibilidade de você compartilhar o seu conhecimento, que a gente está num momento, né, assim, da nossa história de vida, que o que a gente tem de mais valioso foi o que a gente estudou a vida inteira. São 50, 60, 70 anos de conhecimento. E eu acredito que hoje quem faz a mudança no mundo é o conhecimento. Não, recursos materiais são importantes, mas eles não são mais a grande mudança do mundo. Eu poder comprar uma máquina não é isso que faz a mudança do mundo. O que faz a mudança do mundo é o conhecimento da solução do problema. E a gente tem. Né? Repartir o conhecimento, a generosidade. Você dar o conhecimento sem esperar nada em troca. Então, o ensino, né, a educação, a mentoria, estão todas dentro desse guarda-chuva da generosidade e da distribuição do conhecimento. A gente pode pensar numa coisa bacana, eu vou fazer uma entrevista com cada um de vocês, botar no WhatsApp e criar um canal de troca de generosidades. Acho que é uma coisa legal de fazer. Ô, Renato, eu me lembrei daqueles clubes noturnos, night, não sei o que, como era o nome daquele? Não sei. Era um site da internet que a gente entrava, era só áudio, não tinha vídeo. Poxa, você que nos introduziu. Clubhouse. Ah, o Clubhouse. Clubhouse, cara. O que é o Clubhouse? Lembrar que aquilo é um negócio de sucesso. Barato, fácil e funciona. Infelizmente, ele foi massacrado pela discussão política. Pois é, isso. Então, como evitar que você entre numa discussão política num assunto que a gente não quer, porque vai contaminar o propósito. É difícil, beleza. É uma divisão difícil, porque da forma como está hoje, a política está massacrando a gente no dia a dia. Está ficando impossível você não discutir política. Então, o que talvez seja necessário é a gente evoluir de uma situação em que a gente bane o discurso, a discussão política, a gente evoluir para uma situação onde a gente discute política de maneira civilizada e produtiva. Isso. Porque o problema da discussão política não é a política em si. O problema é a guerra. Exatamente. Virou uma guerra. Então, o recurso tecnológico existe, a disposição das pessoas em se associar existe, a disposição das pessoas em dar opinião, ouvirem, etc., existe. Então, tem que escolher a temática e como é que chama-se? Curadoria. Uma curadoria firme para evitar desvios. Então, Eliezer, veja, Será? Estou utópico nisso. Pô. Não, então, mas a Cris... É uma utopia. Não, então, mas veja, a Cris, ela deu um exemplo de um assunto específico que é orgânico.
Pronto, acabou. Agora, a base disso é a questão voluntária, solidária, a Isso. generosidade, esses valores humanos aí que sustentam, né? E, na Isso. verdade, desenvolveram a humanidade. O que eu estou especulando é se não seria possível ter uma estrutura horizontal. Porque quando a gente fala de orgânico, por exemplo, orgânico é uma vertical. Se a gente fala de educação, uma vertical também. Se a gente fala de reciclagem ou de ambiental, outra vertical. Mas eu acho que todas essas verticais, elas podem se desenvolver a partir de uma estrutura horizontal. A pergunta é o que elas têm em comum. O que eu acho que elas têm em comum comunidades. são o interesse da retribuição, o interesse na solidariedade, o interesse no voluntariado. Eu anotei aqui, Renato, enquanto vocês estavam falando, o que vocês falaram. Uma coisa gostosa para participar. A Cristina falou, tem que ser um ambiente que você sinta à vontade e goste de participar. Tenha uma motivação maior. A motivação é que vai arrastar as pessoas em torno dessa causa. Trabalho voluntário. Ninguém pensa em ganhar dinheiro com isso aqui. É um trabalho voluntário. Compartilhar conhecimento. Eu notei esses, de cara, 4 tópicos que criam o commonality, é a base que vale para todos. Valeria para todos. Deixa eu fugir um pouquinho mais do assunto aqui, mas acho que vocês vão gostar da minha digressão. Eu estou chegando à conclusão que a gente está viciado demais em neurotransmissores. Uhum. De novo. Então, tem aí os neurotransmissores do bem-estar. Então, quando a gente faz um trabalho voluntariado que faz sentido e que a gente vê que gerou benefício para os outros, a gente ali está produzindo e está consumindo os nossos neurotransmissores. Está se autogratificando. Mas não é uma gratificação hedonista, vazia. Não. Não é simplesmente pelo prazer daquilo. Não. É o prazer baseado em alguma coisa que tem propósito, que tem sentido. Tem propósito. E por que eu estou comentando isso? Porque, do outro lado, a gente está sendo bombardeado por estímulos que querem manipular os nossos neurotransmissores, só que fazer isso sem um propósito, só pela manipulação, para procurar um resultado de conseguir audiência, de conseguir propagar a notícia. Sim. Então, eu estou fazendo esse comentário para que a gente tenha um cuidado com esse critério de falar, tá legal, é um resultado positivo, mas faz sentido? O propósito realmente está transparente? O propósito realmente ele tem valor? Ao invés de ser alguma coisa puramente que vai estimular neurotransmissores, de maneira vazia. Não, para mim, isso que nós estamos conversando tem tudo a ver, né? Eu até coloquei ali um nome para saber a opinião de vocês. Isso a gente pode chamar de trabalho voluntário, mas pode dar um outro nome, um trabalho solidário. Tanto que eu coloquei ali o termo economia solidária. Pode ser um valor para esse modelo que você está propondo, Renato, de inclusão, de ajudar sem querer, quer dizer, não é ajudar sem saber a quem, né? Mas é ajudar a quem precisa e que a gente consegue antever, né? Como se fosse assim, uma política pública social, mas não é uma política pública que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo uma política solidária daquilo que a gente consegue imaginar, no sentido de
política, né, no sentido de polis, né, de você estar olhando a cidade e resolvendo questões importantes para aquela comunidade, né? Então, isso não deixa de ser uma política social, né? Então, por isso que pode ser uma economia solidária aí de criar comunidades de interesses. Eu só fiquei na dúvida, Renato, qual que seria um modelo horizontal? É só repartir o conhecimento sem ter um objetivo maior? Não, Ou o modelo horizontal que eu estou falando seria um modelo de uma base de desenvolvimento de comunidades. Ok. Então, E mas aí, qual é o foco? Se a gente vai desenvolver por desenvolver, não tem um foco, como a Cristina falou? não, então, Sérgio, só terminar. Então, eu vejo que existe uma questão horizontal aí, que seria uma estrutura baseada principalmente nos valores humanos, de solidariedade, generosidade, retribuição, trabalho voluntário. Isso permeia todas essas iniciativas que a gente discutiu. Portanto, é horizontal, é isso que eu estou chamando de horizontal, Sérgio. Agora, isso não resolve, ele tem que ser aplicado em alguma vertical. E aí uma vertical que a Cristina citou foi a vertical de orgânicos. Correto, entendi. Você estaria trabalhando na vertical de resíduos, na vertical ambiental. Meio ambiente. Mas veja, A Joyce na saúde, né? Isso. E aí você vê, mas essas 3 verticais, elas podem se beneficiar de uma estrutura horizontal de desenvolvimento de comunidades. Comunidade com propósito. Comunidade solidária, da economia. Isso pode ser, a gente pode estar falando, Sérgio, de uma abordagem de economia solidária. É que a gente não tem economistas no grupo, né? Mas, gente, se a gente parar para pensar, se você reunir o que existe de atividades de economia solidária, cara, deve dar um percentual grande do PIB. Então, se tem esse volume, então talvez faça sentido desenvolver uma estrutura para trabalhar em cima dessa atividade solidária das pessoas. Qual seria o modo de falar? Você tem algum interesse, alguma atividade solidária, voluntária, de retribuição? Então vem aqui que tem um lugar para você conversar. E aí você pode procurar verticais que lhe interessem. Sim. Em outras palavras, a gente está falando de um esforço estruturante. Renato, eu tenho uma preocupação, assim. A gente vive num círculo de pessoas que muitas delas têm esse pensamento solidário e voluntário e cooperativo e pessoas generosas, mas esses conceitos todos, ainda por si só, não transformam isso em resultado. Então, minha grande preocupação, na verdade, ocupação, né, é como transformar esse ideário todo em um resultado concreto. Ele não precisa ser mega, ele não precisa atingir o Brasil inteiro, mas ele precisa ter uma OKR de resultados, assim, como a gente medir que essas coisas todas aconteçam, de verdade, porque só diverjar, e já perdi até o... diversar sobre o assunto não vai fazer a transformação que a gente imagina que a gente possa fazer, né? A gente está vivendo um momento histórico de muitas necessidades, muitos com muitas necessidades e poucos com tudo, né? Então, essa questão humanitária é a questão que tem que estar sendo trabalhada nesse grupo. Assim, é legal a gente falar sobre o óleo, né? Mas é legal a gente ver qual é o resultado do impacto real
lá do outro lado, tantos quilos de óleo foram recolhidos, viraram tantas pedras de sabão, e tantas pessoas foram beneficiadas no projeto. Então, Para isso Cristina, poder ficar mais real, né? então, veja, é um problema em aberto, tá? É o que eu estava dizendo antes. Não tem mecanismos já desenvolvidos, já em funcionamento para isso. O que tem é o interesse das pessoas neste assunto. Agora, nós temos uma situação aqui muito afortunada para a gente, porque o Sérgio é um laboratório para isso. Qual a conclusão que eu cheguei agora aqui nessa conversa? Até, assim, tudo bem, você pode medir quantos litros de óleo você coletou. Agora, mais importante que isso é você ter sido remunerado por esse serviço ambiental, ter feito os contratos onde você foi remunerado em R$ 2,49 para cada litro de óleo. Aí você tem uma economia solidária em funcionamento. Não é simplesmente voluntária. Uhum. Então, qual é a resposta que eu te dou? Se você conseguir operar um modelo de negócios sustentável, aí você concretizou isso que você está dizendo. E aí, qual é o desafio nosso aqui? Nós, como mentores, vamos trabalhar nisso? Faz sentido para a gente? Para mim faz. Eu também acho. É um desafio, assim, é uma inovação social que, assim, coloca à prova o que a gente adquiriu de conhecimento nas nossas carreiras. É um desafio que eu julgo à altura da gente. Então, a resposta, Cristina, está diante de nós. A gente não tem ela pronta. A gente vai ter que construir essa resposta. Vai ser possível transformar tudo isso que a gente está dizendo em movimento econômico solidário? Se a gente conseguir melhoria da qualidade de vida, melhoria da qualidade de saúde, acho que essas medidas são medidas legais também. Então, a Joyce... Né? As qualitativas. Então, a Joyce é outra tremenda oportunidade para a gente, de a gente trabalhar com ela para desenvolver um modelo de economia solidária, onde ela consiga levar o tratamento odontológico. Tem uma startup nossa chamada Portal Telemedicina, o pessoal conhece, né? Viu a apresentação dela, não sei se a Cristina viu. Não. Mas eles trabalham com telemedicina, né, Cristina? E eles criaram uma palavra, ou eles usam um termo que eu não vi ninguém usar antes, que é desertos médicos, que é locais onde não tem atendimento médico. Isso pode ser um local remoto ou pode ser uma periferia. Talvez o negócio da Joyce seja trabalhar em desertos odontológicos. Então, assim, me parece que são dois fatores aí onde a gente pode trabalhar. Primeiro, na questão dos empreendedores sociais. Que está aparecendo gente aí, está chovendo empreendedor social aí na nossa porta. O outro lado nós conseguimos mentorar esses empreendedores sociais? Esse é o nosso desafio. Isso é o que está diante de nós aqui, como mentores. Renato, só uma outra questão metodológica, assim, metodológica não, conceitual. A gente poderia usar o termo para esse modelo de 2.5 também, ou é meio fora? Eu acho que é 2.5 na veia, Sérgio. Justamente então... a gente está falando de
estar entre as ONGs que trabalham lá, no caso da reciclagem de óleo, Sérgio. E as empresas comerciais, né? Está trabalhando no meio do caminho, é 2,5 da veia. Tá, não, beleza. Ô, Renato, então vamos, eu não sei se eu posso fazer essa pergunta aqui agora, mas eu acho importante, não por mim que eu tenha interesse, não é que eu tenha interesse, mas eu olhando como institucionalizar isso aí. Então, será que a IPISA não pode, então, foi aquilo que a Ana falou ontem, e não só ontem, mas falou numa outra conversa que eu tive com ela quando eu quis convidá-la, né? Olha, vocês podem pensar, ela falando para mim, vocês, como grupo voluntário, né, podem pensar em se tornar uma OCIP, uma organização, mas não só para ganhar dinheiro, não é isso, mas para você realmente colocarem esses planos em ação, né? Começar realmente a colocar a mão na massa. Por quê? Que com o CNPJ vocês têm uma ação, digamos, com mais possibilidades de, até nesse caso aí, Renato, de mostrar para a empresa esse contrato, né, de fazer um contrato entre a IPISA e uma Cargill ou uma Soia, né, de prestação de serviços ambientais. Então, Sérgio, eu pergunto para vocês três. Eu entendo, Sérgio, que o contrato de serviços ambientais seria feito pelo empreendedor, não pela IPISA. Porque... Mas estou falando, Renato, desculpa, eu não expliquei direito. Eu estou falando agora como comunidade, né? A IPISA é uma comunidade de pessoas, de empreendedores sociais, né, ou ambientais. Sérgio, eu entendo que assim, a IPISA pode ser um CNPJ, ou a gente pode continuar algum tempo sem ele, mas isso é uma questão que não é crítica nesse momento. O que é crítico é a gente entender quem é o cliente da IPISA. E, no meu entendimento, o cliente é o empreendedor. Então, se for feito algum contrato, é um contrato entre a IPISA e o empreendedor. Se o empreendedor, na atividade dele, presta serviços para uma Cargill, então é ele que faz o contrato com a Cargill. A gente pode orientar, pode ajudar, pode Assessorar. pode até... Mas é ele que vai assumir compromissos com uma ONG, uma PJ, não, uma empresa. Não, Isso. tudo bem. Tá, porque não, tudo bem. ele que presta o serviço ambiental. Ele que presta. Então, tá. Não, mas espera aí, vamos voltar aqui o carro aqui. Lembra há 2 anos atrás, quando a gente fez o OKR do projeto, do nosso Arduino. projeto Arduino? Sim, Né? sim. Qual que era a intenção? Eu lembro muito bem dessa conversa. O Arivaldo estava junto, a Cristina não estava, né? Porque a Cristina entrou depois, mas tudo bem. Olha, gente, agora com uma escola, 5 escolas, a gente dá conta. A gente dá conta meio apertadinho de tempo, né? Agora, quando tiver 50 escolas, nós vamos ter que ter um gestor para esse sistema, para essa comunidade. Tá bom, eu entendo que não é o momento, Renato, mas eu não vejo que seja incompatível, não. Não, Sérgio, deixa eu colocar para você, então, a particularidade do projeto Arduino, tá? Diferente dos outros projetos, o projeto Arduino não veio de um empreendedor. Ele nasceu dentro do próprio grupo. Então, aí é uma modalidade um pouco diferente de empreendedorismo, Sérgio, em que a própria incubadora está construindo o empreendimento. O termo que eu uso para isso é venture building. O encaminhamento que deveria acontecer seria de, em algum momento, a gente recrutar o empreendedor para liderar o projeto Arduino. Eu acho que já hoje a gente já sofre um pouco com essa falta de um empreendedor líder. Sim. A gente vai andando aos trancos e barrancos conforme alguém fala, eu vou fazer tal coisa. O Eliezer e o Tiba foram lá na escola. A gente vai assim, dessa forma, porque não tem alguém liderando isso. Então, Sérgio, assim, é um modelo mais complicado, tá? Porque recrutar um empreendedor não é fácil. Agora, é muito mais fácil quando a gente olha, no seu caso,
do modelo que você quer desenvolver, daquilo que é do seu interesse, e a gente se ajusta ao que você quer fazer. Mas, Renato, desculpa aqui, não estou querendo ser chato, não. Mas qual foi a sua proposta para a Luciana, advogada, nossa amiga? A minha proposta, eu falei para ela que o meu sonho era se ela quisesse encabeçar a IPISA. Então, o que eu estou falando? Eu estou falando igual. Não que eu quisesse encabeçar a IPISA, mas alguém que pudesse ficar à frente agora, não só como incubadora, mas como comunidade, abrindo mais o leque. Precisa ter um gestor para articular isso, porque eu dou conta de uma coisinha. Você, Eliezer e Cris, de outras coisinhas. Você vê, o nosso grupo de MS tem 80 pessoas. Eu não estou reclamando, só estou dizendo que bom que tem 80 pessoas, né? Mas quantas dessas pessoas a gente pode, no caso assim, não é nem contar, né? Mas sentir que estão interessadas e que são ótimas pessoas, são boas pessoas. A Luciana está desde o início lá na Baita, a Luciana. Eliezer, a Maria Inês saiu, a Maria Inês é economista. Quando você falou economista, eu lembrei da Maria Inês, o Eliezer conhece bem. Conheço. Não, então, Sérgio, aí você está falando de uma outra coisa, que é a nossa comunidade de mentoria solidária, que é a origem disso tudo que a gente está falando, né? Sim, mas agora também chama-se IPISA também. A gente quer evoluir a comunidade para a IPISA, sim. Mas veja, mesmo que a gente crie o CNPJ da IPISA, essa dinâmica que a gente tem dentro da nossa comunidade, ela não precisa mudar. Porque a IPISA, uma vez que ela tenha um CNPJ, aí vai ter que ter gente assinando lá o contrato social, vai abrir conta bancária, a gente vai botar o CPF lá, aí cria uma situação diferente. Eu entendo que a gente vai ter que andar com essas duas entidades paralelamente. A comunidade autogerida. Sim, Renato, mas espera aí, Renato, outro senão. O que nós fizemos há 3 meses atrás naquela projeto lá do ICE, lá da coalizão? O que a Baita fez? A Baita botou o CNPJ dela lá, cara. Foi isso mesmo. Então, e botou porque você estava junto. Se você não tivesse junto, a gente estava sem CNPJ, sem mato, sem cachorro. Isso, e meus sócios concordaram em fazer. Mas as coisas não são excludentes, Sérgio. O que eu estou dizendo é que a gente tem que ir para um caminho onde tudo isso funcione em paralelo, que as coisas não precisam suceder e eliminar o passado. Não. Se a gente criar um CNPJ da IPISA, eu acho que a gente tem que continuar mantendo essa estrutura de comunidade voluntária. Eu não estou falando que não vai manter, eu estou olhando, porque agora, por exemplo, eu entendi bem essa proposta aí para a questão do sabão. Então, eu já tenho um compromisso com a Cristina para ir lá a São José e com o Milani aqui em Barão Geraldo. Eu estou me preparando para isso, né? Tenho a ajuda do Alexandre, que já fez contato lá com a fábrica de máquina de sabão, né? De reator de sabão, né? Quer dizer, então a coisa tá tomando assim uma questão maior. E a outra coisa, eu já estou vendo o horário aqui, 12h49, na semana passada eu falei com vocês e vocês concordaram que a gente participasse da Anitec. Então a professora Eleonora está falando, quem que vai botar um nomezinho lá para representar o GMS? Ou uma ou mais pessoas? Quem que daqui vocês aqui gostaria de participar da Anitec, que é uma associação, mas é uma comunidade, Renato. Sérgio, não, mas aí a gente tem que discutir isso na quinta-feira, né? No GMS, né? Tá. Não, tá, só estou perguntando, né? Então, eu já coloquei há 2 semanas, mas não deu nem tempo, né? A gente acabou não entrando nesse tema, né? Mas já 2 semanas... A gente põe um assunto na frente, Sérgio. A gente pode tratar como primeiro assunto da próxima quinta. Tá, então, não, só para vocês também saberem que lá é uma comunidade que você mesmo viu, Renato, um ponto de apoio forte para nós, né? Porque lá tem grandes empresas sociais que podem se interessar por projetos da IPISA. Foi a conversa que a gente teve semana passada, né?
Sim, E e eles podem também indicar projetos para a IPISA incubar. Então, não, foi que a professora Leonora me perguntou, mas o grupo é informal, não tem GMSE, não tem CNPJ, como é que a gente vai fazer? Ela falou, vamos fazer, depois a gente dá um jeito, né? Porque lá são fornecedores de serviço. Ela vai nos cadastrar como fornecedor de serviços, de mentoria, no caso, né? De mentoria. De mentoria, sim, mas agora eu estou abrindo aqui o horizonte de conversa que o Renato já propõe para quinta-feira e eu aceito. Não é só de mentoria, o Eliezer, está mudando, a coisa está ampliando, tá? Mas tá bom, então, desculpa aí, já atravessei a música aí, mas tá tudo certo, vamos tocar o bonde aqui, né? Então, quinta-feira eu gostaria que se vocês pudessem participar, principalmente você, Eliezer, que você já falou desse teu amigo lá do ITA, né? É do ITA? Não sei, o Cícero Martins. Não, é daqui de Campinas mesmo. Então. O Cícero. É isso, Vou tá falar bom. com ele. Beleza, então. Não, Renato, olha só. Talvez você esteja assim, o Sérgio está querendo correr mais do que, né, mais que a carrocinha, não é isso, né? Porque eu confio na nossa amiga, né, a Luciana, né? Eu sei que ela tem um potencial muito grande, é mulher, é uma pessoa, é advogada, né, de experiência, e é uma pessoa preta, né? Quer dizer, agora a gente nem chama mais negro, né? A gente chama de pessoas pretas, né? Então, que tem toda uma garra empreendedora. A gente vê isso lá de 2019, lá da Baita, né? Os cursos que ela fazia para empoderamento dos jovens negros, né? Junto com o Marlon, com o Rubens, né? Com aquela equipe toda, com o Eric, né? Não, Renato, é isso aí, tá tudo bem. Então, quando for a hora, você avisa, né? Vamos ver isso aqui agora. Você sabe mais do que eu, né? Sobre isso, né? Eu conversei com a Luciana só uma vez depois daquela nossa conversa, né? Mas depois eu não tive nenhum contato. Então, eu vou fazer um contato com ela para a gente ver, para ver como é que está a situação. Eu só queria trazer mais um assunto para vocês, só queria antes perguntar se tudo bem para mudar de assunto ou ainda sobrou algum ponto para a gente falar. Não, então só queria garantir quinta-feira discutir a questão da adesão à Anitec. Anitec, claro. É combinado. Eu tenho refletido um pouco sobre a questão do raciocínio para a gente aplicar nessas situações que são mal definidas, vamos dizer assim. Que assim, qual é o assunto que a gente está lidando aqui, né? E aí, durante essa conversa de hoje, a gente chegou à conclusão que economia solidária parece um ponto-chave do que a gente está dizendo. Uhum. Então, eu fico refletindo qual é o modelo mental que a gente tem que fazer para desenvolver assuntos tão disformes desta maneira, né? E aí, um dos pontos que eu estou raciocinando é que a gente tem que pensar em algumas dimensões. Então, o que acontece? Existe a dimensão horizontal. E o exemplo do pensamento na dimensão horizontal foi o que eu coloquei de ter a questão das comunidades e até da economia solidária como um assunto que permeia, que embasa diversas verticais. Então, existe essa dimensão horizontal, que atravessa fronteiras, que se aplica horizontalmente em diversos assuntos. A outra dimensão é a dimensão vertical, que é necessário aprofundamento. Você precisa desenvolver, você precisa procurar um objetivo. Isso, tipicamente, envolve você restringir o pensamento a uma área e aprofundar aquilo verticalmente, como a gente está falando aí no caso de serviços ambientais. São duas dimensões. Além disso, a gente tem que pensar na situação que nós temos hoje e como é que isso pode evoluir no tempo. Então, essa seria uma terceira dimensão. Mas o que eu coloco? Por que eu estou querendo trazer esse assunto para vocês? Porque eu acho que quando a gente aborda coisas inéditas e tão desconhecidas, tão sem forma como a gente está falando, raciocinar nessas três dimensões
da horizontalidade, da verticalidade e da evolução temporal, me parece uma base mínima para a gente raciocinar, porque senão fica uma coisa completamente até caótica, browniana, vamos dizer assim. Faz sentido isso para vocês? Sim. Conceitualmente, sim. O difícil é implementar isso, mas conceitualmente é isso mesmo. O exercício é o que eu estava tentando praticar aqui. Nos questionamentos, a discussão, mas como é que é isso do ponto de vista horizontal? Como é que é isso do ponto de vista vertical? Como é que evolui no tempo? Eu concordo que precisamos fazer essa reflexão, e só pergunta aqui sem segundas intenções. O pessoal do ITT já não fez uma discussão sobre os objetivos dele? Isso aí não é mais ou menos uma discussão que eles já fizeram ou não? Acho que sim, Sérgio, mas eu tenho a impressão, até pela discussão que a gente teve na sexta-feira passada, que a EPISA está indo numa abordagem, o ITT está indo numa abordagem que é uma abordagem quase que tradicional de como organizar o trabalho. Então, você podia dar um toque lá para o Bacarelli, porque eles vão ser um grande, digamos assim, parceiros nós, quer dizer, eu imagino, né? Já são parceiros, nós somos parceiros deles, né? E tem um potencial ali imenso de pessoas, né? Não só pessoas de capacidade intelectual, mas de mão na massa. Puxa vida, a gente não pode... essa reunião era para que eles estivessem juntos, tudo bem, cada um tem as suas prioridades, não pôde vir, mas era muito importante a gente envolver esse pessoal do ITT, Renato. Eles têm aí massa crítica muito boa. A gente está sempre de portas abertas. Agora, eu entendo que o nosso diálogo com o ITT, ele é exatamente igual ao nosso diálogo com qualquer empreendedor, com qualquer projeto. A gente tem que se adaptar à situação e à personalidade desses empreendedores. Então, o ITT é o empreendimento e a equipe do ITT são os empreendedores do ITT. Ok. E a gente tem que conviver com a realidade deles. Não, tudo bem. O que eu quero dizer é o seguinte, se essa reflexão é importante para nós, que eu acho que podia convidá-los para fazer essa reflexão sem esperar muita coisa. O que aparecer, quem aparecer vai ser lucro, né? Então, Sérgio, cada vez mais eu me convenço de que a gente tem um limite de quanto que a gente pode ingerir nos empreendedores. Eu diria de outra forma, a gente fica na dependência do que eles querem fazer. Ok. Sem ingerência. Não, mas sugerir não é ingerir, né? A gente pode provocar, a gente pode incomodar. Eu acho que é papel do mentor fazer isso, até ser incômodo. Incomodar, né? Incomodar o empreendedor. Convidar, acompanhar, né? Não, tudo bem, Renato. Mas, Sérgio, mas quando a gente incomoda, a reação é natural, eles vão se retrair. Então, significa que nós estamos incomodando ele. E, na verdade, não sei se incomodar é ruim, mas paga-se o preço. Não, eu inclusive estou olhando aqui o site deles, né? Eu vejo que seria um potencial muito grande aqui de somar com a gente aqui, né? Mas está certo. Não, mas eles somam, Sérgio. Só que a gente também... não dá para a gente também ficar totalmente à mercê dos empreendedores. Certo. Ou a gente fica, né, no final das contas, porque ninguém tem obrigação de comparecer aqui. Comparece se for do interesse deles. Não, claro. Isso aí sim, a gente tem que ter essa humildade de perceber que a gente não está com essa bola toda aqui. Eu, né? Falando assim, né? É assim, a gente pode estar, no máximo, no banco de passageiro. O motorista é o empreendedor. Às vezes a gente vai estar no banco de trás, ou no porta-mala. No banco da sogra, né? Daqueles carros de antigamente.
Ou correndo atrás, né? A pé atrás é complicado. De bicicletinha aí, né? É. Não, veja bem, eu falei lá do convite lá para visita do Synchrotron, né? Ninguém disse sim, nem nada que, quer dizer, no nosso grupo do GMS, sim, né? Mas lá do ITT, que tem a ver, né, muito com o propósito deles, né, de educação, desenvolvimento de tecnologia, né? Quer dizer, parece que não chegou, né? Não chegou a mensagem, não chegou lá. Eu não fui capaz de levar uma mensagem mais Mas adequada a para ele. Cristina quer falar, Sérgio. Desculpa, Cris. Perdão. Eu queria tratar de uma coisa assim que é a questão de mudança de comportamento, né? A gente tem trazido para esse ambiente que a gente tem criado aqui uma troca, tem oferecido uma troca não financeira, né? Então, muita gente está acostumada, nós também, que a gente compra uma solução, a gente compra uma coisa que vem resolver a nossa necessidade. A gente está oferecendo nesse canal aqui uma troca não financeira para as soluções que as pessoas trazem para a gente ou que a gente cria para elas, né? Então, nem todo mundo está preparado para fazer esse tipo de troca de conhecimento. Então, quando o empreendedor vem e a gente cutuca, a gente provoca o empreendedor e a gente acha que ele se retraiu, né? E ele nunca mais dá as caras, é uma mudança de comportamento que a gente está cultivando. E nem todo mundo está preparado. O mercado, o Sebrae, os outros consultores todos, é uma questão de troca. Eu te dou uma solução e você me paga em dinheiro, e a gente depois contabiliza isso lá no final. Então, esse comportamento, a gente vai ter que lidar com ele, né? A gente vai ter que aprender, porque dentro dos nossos princípios, né, de generosidade de conhecimento, a gente está na contramão daquilo que o mercado está fazendo. Então, a gente vai sofrer, né? Porque a gente está vendo o empreendedor num projeto bacana, caminhando, indo, e aí ele nos abandona, né? Porque ele está buscando uma outra coisa, o mercado está dizendo para ele outra coisa. Eu diria para a moça da máquina de lavar roupa lá, do Lavaí, nossa, mas eles têm que transformar isso numa franquia e sair vendendo franquia de máquina por aí, né? Que é o pensamento do mercado. Mas será que é isso que a gente quer oferecer, né? Será que é isso que o mercado vai absorver? Ou a gente está vendo que todas as franquias, uma certa hora, todo mundo sofre e gastou tempo, dinheiro, o franqueador ganhou o dinheiro dele e agora ele diz tchau para você. E a gente não quer oferecer esse tipo de solução do tchau para você. Né? Cristina, essa é justamente o que eu estava comentando ali, de que a gente está acostumado com modelos tradicionais, né, de empresas e de relacionamentos. E a gente está discutindo aqui um convívio entre a economia tradicional, mediante contratos, mediante pagamento, e a economia solidária, que é baseada em trabalho voluntário. Por isso que é 2,5, não é nem 2 nem 3. Mas, na realidade, Eliezer... É difícil esse equilíbrio, viu? Então, mas, na verdade, os empreendedores optam por alguma coisa que não é exatamente no meio, né? Então, talvez a Lavaí seja 2,9 ou 2,1, contrário. 2,1, mais perto Enquanto o Zadric talvez seja 2,4. É isso daí. Perfeito. Então, Cristina, essa dificuldade, o que você está comentando é justamente a dificuldade que a gente hoje, que está diante de nós, de como operar num contínuo entre 2.0 e 3.0.
E a resposta não é 2,5, ficar no meio do caminho, ficar em cima do muro. Certamente não é essa a resposta. Senhores, acabou meu tempo. O nosso também está indo... Senhores e senhoras, acabou meu tempo. Tocou o apito aí, acho que eu vou ter que parar. Beleza, qual que é o nosso dever de casa? Você que sempre fala Eu vou aí. falar com o Cícero. Tá bom. E esses nomes que você colocou, guarda esses nomes aí que eu achei muito interessantes. Está guardado. Tá guardado. Porque eu estou no celular aqui, é difícil eu copiar tudo aqui. E está na gravação também, né? Isso está sendo gravado. Então, Beleza. o chat também está sendo gravado, tá bom? Muito obrigado. E só uma última coisinha, Renato. Eu achei super interessante você começar ontem lá com a pergunta do chat GPT e depois fazer a exposição para ela. Olha, ela ficou meio paradinha lá, né? Ficou assim pensando muito, né? Fiquei assim, que bom, né, que você lembrou de fazer isso, né? Foi muito legal. A gente está vivendo uma época que talvez não faça sentido perguntar as coisas para pessoas mais. Antes de você incomodar alguém, incomoda o chat GPT primeiro. Exatamente. Pergunta primeiro para o Dr. Google, vai. Depois Não, vamos agora conversar. não é Google mais não, agora é GPT. Pois é, que seja. Irmão dele. É o chupetê nosso aqui, o chupetê brasileiro aqui, né? Um abraço. Então. Feito, gente. Bom fim de semana. Obrigado. Abraço, querido. Obrigado, Cris. Um abraço.